Salve, salve, galerinha do bem aí, como que vocês estão? Bom, espero que bem, espero que bem. Muito bem, vamos dar sequência ao assunto do nosso último vídeo, que eu espero que você esteja lembrado, que é um tema do momento, que é a questão do famoso e propalado arcabouço fiscal que acabou de passar pelo Senado e vamos, conforme falamos no último vídeo, vamos nos aprofundar um pouco, mas antes disso, eu sou o seu economista Marcelo Martinovic, trabalhamos com assessoria empresarial, com treinamento corporativo, trabalhamos em diversas universidades, estamos aqui então para poder bater esse papo e agregar valor com vocês, galera. E a proposta é justamente hoje falarmos desse tema, desse assunto tão importante, que é a questão do teto dos gastos e do arcabouço fiscal, tema de finanças públicas extremamente importante para o nosso desenvolvimento enquanto cidadão, né, enquanto contribuinte dos impostos que pagamos com o suor do nosso trabalho, mas a compreensão deste processo, isso é bem importante. Então veja, a primeira coisa é tentar entender a característica fundamental do modelo anterior, aprovado lá no mandato do presidente Michel Temer. E naquela oportunidade, nós tínhamos um crescimento muito maior que a inflação do período destes gastos públicos, associado a uma crise econômica de grande monta, de PIBs negativos sequenciais e um clamor social muito intenso. Então, se entendeu como fruto desse clamor que não se poderia continuar tendo um crescimento a passos largos dessa relação aumento de gastos, inflação, evidentemente peso no nosso PIB. Então, criou-se essa engenharia, né, baseado no gasto do ano anterior com uma determinada correção. Né? Isso foi trabalhado naquela época. Porém, o que não se trabalhou e nem se previu foram eventos de grande monta. Então, nós estamos trabalhando o seguinte cenário. Veja, ninguém projetou naquele momento, naquela oportunidade, ninguém projetou, por exemplo, uma pandemia. A pandemia não foi, né, projetada naquela situação. Né? Talvez, se tivéssemos algum tipo de bola de cristal, nós teríamos feito de uma outra forma, Veja, mas não tínhamos. Então, essa metodologia de teto como foi criada, eu costumo falar sempre, e aqui meus ex-alunos e alunos sabem que eu gosto muito de uma frase que é a seguinte: texto fora de contexto é um mero pretexto. Então veja, nós temos motivadores econômicos, motivadores no caso da pandemia, sanitários. Nós também temos as curvas demográficas. Tudo isso faz diferença e como consequência disso, para cumprir, né, esse acordo, o que aconteceu? E não existe almoço grátis, né, pessoal? Veja, aqui, para que nós tivéssemos essa possibilidade, o que aconteceu? O orçamento foi consumido aqui com as despesas obrigatórias, enquanto que outras rúbricas, principalmente a conta de investimentos, acabou sendo sacrificada para que as despesas obrigatórias pudessem continuar. E aqui a variação percentual de um período para outro período. Bom, aí se entendeu, né, que esta metodologia ela precisava ser revista. E aí então veja que este novo governo
fez diversos estudos sobre essa questão da saúde das finanças públicas e chegou ao que se chama de arcabouço fiscal. E outro dia eu vi um colega comentando sobre isso como se fosse, eu gostei, um business plan, um plano de negócio, mas para as contas públicas. E aí então, veja, conceitos importantes que a gente precisa compartilhar com você, que tem a ver com essa metodologia proposta pelo governo, está em tramitação. E aí, veja, o que nós temos aqui? O primeiro conceito fundamental é o de resultado primário. E aqui então a gente percebe que, como exemplo, né, até 2014, por um período interessante, nós tivemos receita superior à despesa aqui no famoso governo central. Isso se deve a muitas coisas, né? Nós temos a questão do próprio êxito da economia mundial, economia brasileira, pontuando elevações do nosso PIB, consequentemente isso incentiva a abertura de novas empresas que, por sua vez, vão coadunar na geração de novos empregos, esses colaboradores vão receber o salário, enfim, a famosa rodinha aí da prosperidade é ativada. Muito bem, acontece que justamente logo depois nós tivemos essa inversão, nós começamos a ter déficits, né, primários e consequentemente uma baixa importante na arrecadação fiscal. E aqui a gente pode perceber bem, né, isso em relação ao nosso resultado primário. Evidentemente que um novo modelo foi desenvolvido, né, para que o governo pudesse ter condição de se desenvolver. Aí que o Ministério da Fazenda desenvolveu esse conceito, né, de arcabouço fiscal que todos os governos têm, um plano de negócio baseado no que se chama de performance. Então, primeiro aqui uma projeção desse resultado primário, que é a diferença de receitas e gastos do governo. E se entendeu que a meta central, né, no caso para 2024, seria 0%, para 2025 já uma elevação importante, né, 0,5%, e 1% aqui como meta percentual do nosso produto interno bruto. É a banda de 0,25 para cima e 0,25 para baixo, trabalhando aqui uma determinada flexibilidade dessa meta. Aí veja, isso coaduna em alguns elementos que a gente entende que precisam ser pontuados e compartilhados. Veja, se o resultado primário ficar dentro dessa meta, né, nesse ínterim da meta, nas bandas, qual é a proposta? Se ficar na meta, teremos como possibilidade um gasto de 70% da receita anterior. Agora, se inferior à meta, gastos de 50% da receita anterior. E se ultrapassar esse gap, então, desse percentual acima da banda, 70% como investimento, até 0,25% do PIB. Então, nos parece que existem alguns elementos interessantes do ponto de vista de condicionante ao resultado. E esse aumento, esse limite de crescimento dos gastos de 0,6% ao máximo de 2,5% no valor, né, da elevação dessas rúbricas. Então, a gente percebe que existe um condicionamento. E qual é a parte positiva nisso? A parte positiva, evidentemente, como eu estou condicionando a política de gastos públicos a uma performance do resultado macroeconômico medido pela geração de riqueza do PIB, evidentemente,
uma articulação toda e entendemos que isso é necessário para que de fato o país volte a crescer. Vocês que acompanham a nossa coluna sabem que o nosso PIB na média dos últimos 10 anos é um PIB muito pequeno, muito acanhado para o gigantismo do nosso Brasil e pela quantidade e qualidade de empregos que nossa nação precisa, né, para o sustento com dignidade, com honradez e uma melhoria dos padrões de vida desses nossos queridos irmãos e irmãs brasileiros. Então, o nosso objetivo deste vídeo foi passar para você a pontuação desse acordo desenvolvido aí na gestão das finanças públicas. E, claro, né, para terminar, há uma garantia de que no mínimo 0,6% do PIB como reinvestimento. Então, isso é bem importante, né? Importante porque acontece, na verdade, não, se bem que a gente fala às vezes eles de Brasília, mas não existem eles de Brasília, na verdade existem nós, o povo brasileiro, né, que elegemos nossa vereança, que nós elegemos nossos deputados estaduais, elegemos nossos deputados federais e senadores, e elegemos, né, felizmente, né, pelo voto, pela democracia duramente conquistada com suor, lágrimas, sangue e vidas, né, de brasileiros ao longo da nossa história democrática. Elegemos então por voto direto os prefeitos, os governadores e o presidente da República. Então que possamos entendemos que sim, que possamos nos aproximar da coisa pública. Esse engajamento é fundamental para que possamos entender, primeiro, este é o Brasil que queremos. Segundo, qual é o Brasil que queremos, né? Então, que possamos refletir. Eu queria concluir a nossa coluna. Dessa vez, deixei para o final um agradecimento fundamental. Chegamos aqui a 530 tripulantes desta nave. E isso me deixa muito, muito feliz, porque é uma confiança que vocês depositam no nosso trabalho. E eu queria terminar essa coluna, esse vídeo de hoje, realmente com esse agradecimento. Muito obrigado, valeu. Que Deus abençoe aí a todas e a todos. E a gente fica muito, muito feliz em estar desenvolvendo essa coluna com você. Então, até a próxima, até o próximo vídeo, galera. E não se esqueça de colocar aqui nos comentários o que você está achando do nosso trabalho, para que nós possamos continuar. Lembrando aqui do nosso querido Buzz Lightyear, ao infinito e além. Valeu, galera. Até a próxima. TMJ. Tamo junto. Valeu.